como é atender online na fonoaudiologia? Que você atende online. Atendo só online hoje em dia. Só online? Só online. Como? Me explica. Essa aventura começou quando meu marido foi transferido para Portugal. Uhum. E eu ficava me dividindo entre Lisboa e entre Campinas, porque eu não queria me desapegar da minha carreira. Eu falava, não, mas eu me dediquei tanto tempo, como que eu vou abrir mão de estar aqui? Eu amo. E foi no online que eu consigo hoje manter a minha carreira, a minha grande paixão, e ainda assim estar presente e acompanhando o meu marido. Então, não é possível fazer uma avaliação audiológica, uma avaliação de processamento auditivo no online, porque a gente ainda não Sim. tem estratégias Ou e tecnologia para regulamentações. isso, ou regulamentação. Então, a avaliação é feita pelos profissionais presenciais e eu faço o processo de treinamento auditivo, de intervenção. Você atua na neuroplasticidade. Na neuroplasticidade. Que aí tudo bem, pelo Que vídeo daí dá, tranquilo. Dá. Preciso adaptar alguns materiais, né? Então, assim, antigamente, o treinamento auditivo, ele ficou muito conhecido por treinamento auditivo em cabine. Mas o instrumento mais importante que a gente tem no treinamento auditivo não é a cabine, o fator do controle acústico ali. É mais especificamente por conta do equipamento audiômetro que é usado para controle das intensidades que são apresentadas. Então, eu quero colocar 2 palavras ao mesmo tempo, uma um pouco mais alta, outra mais baixa. Ou eu quero colocar na mesma orelha uma música e uma história, e eu vou pedir para o paciente direcionar a atenção para a história. Então, com o online, eu precisei adaptar e usar recursos para gravação desses estímulos nas intensidades. Então, é diferente de, por exemplo, eu chego ali com o paciente na hora e eu já na hora programo o audiômetro para as intensidades. Eu preciso previamente fazer a gravação desses estímulos nas intensidades. Para que ele possa reproduzir. De acordo com o meu objetivo, né? Então, de acordo com a habilidade auditiva que eu vou treinar, eu tenho a gravação do estímulo na intensidade específica para aquele paciente. Eu faço a apresentação no meu computador, com compartilhamento de tela e compartilhamento de áudio. É fundamental que o paciente esteja com um fone de ouvido, com fio, porque alguns fones Bluetooth dá interferência. Então, precisa ser o fone com fio. E desse modo, o mesmo trabalho que eu fazia no presencial, eu consegui adaptar para o online. Achei muito interessante isso. Falei, como que ela faz? E talvez seja isso, né? Da coisa da cabine. Nem tudo. Pelo contrário, até porque a gente não vive na cabine, Exatamente. Né? Você tem que fazer na vida real. Eu preciso pôr um desafio para aquele paciente, para ele se adaptar e conseguir. Então, existe uma graduação de nível de dificuldade que vai ser proposto de acordo com o objetivo da terapia. E a partir de gostos. Eu gosto de um estilo musical. Eu aproveito disso. A frequência. Faço a gravação, ponho como ruído competitivo, se a gente procura, às vezes, no YouTube, um paciente que adora futebol, mas tem um desconforto de ir em campos por conta de todo o barulho. Então, eu vou trabalhando com esses estímulos para que ele vá se adaptando e criando novas redes neuronais para que ele consiga se adaptar àquele ambiente. Perfeito. Então, na realidade, para o paciente não muda. Para o paciente não muda. Você que tem que ter o material, o som, exatamente. As gravações para aquilo. Para o paciente não muda. Não, ele Maravilha. pode estar no tem conforto que ter um da fone casa. Com fio, ponto. O fone com fio é fundamental. Porque às vezes até facilita, casos, né? Eu não recomendo fazer pelo celular. Porque a tela é pequena, né? Então, assim, um tablet, de preferência um computador, é melhor ainda. Melhor ainda. Perfeito, agora entendi. Tava para te perguntar isso. É uma aventura que eu que legal fui forçada a me adaptar. Não, mas conseguiu. E que tô conseguindo. Um desafio, né? Que bacana. Agora eu entendi. Eu falei, como que ela faz? E foi muito bom, porque abriu portas que eu nem imaginava dentro da fonoaudiologia. Que bacana. Porque eu me deparei com pessoas que, assim como eu, moram fora do Brasil, que têm dificuldade
no acesso à saúde, que precisa fazer o tratamento e não consegue. Então, abriu portas de um mundo que eu estava limitada antes, a minha região. Não, e não é só isso, né? Eu sempre falo, não tem sistema de saúde que dê conta de atender todo mundo que a demanda requer. Não tem, né? Então, essa questão online, quando feita com qualidade, vai ajudar uma pessoa que está numa situação muito longe, e ela vai ter acesso. O que não teria, nem perto de suas cidades. Olha que loucura, não haveria possibilidade. Porque a pessoa teria, vamos supor, sertão. A pessoa tem que pegar um ônibus que leva para uma capital, não sei quantas horas para ir para voltar. É inviável. É inviável. Se torna para fazer inviável. o quê? 50 minutos de treinamento auditivo? É inviável. É inviável. Pela vida real que as pessoas têm. Exatamente. Perfeito, agora entendi.